Jesus e orava ao Senhor Jeová. Guardava o judaísmo. Agora está autorizado pelo Sinédrio. Usou a influência dele para o mal. O Sinédrio não teve o discernimento de Pedro, que falou para Simão: isso aqui é coisa de Satanás. Pedro, né? Pedro teve discernimento duas vezes, com Ananias e Safira e com o Simão o Mago, discernimento de espírito. Nesse discernimento viu que era Satanás que estava se introjetando no ministério. Quem for líder da igreja, meus irmãos, pede a Deus o dom de discernimento de espírito. Falar em língua você já fala, né? Profetizar você já profetiza. Orar pelos enfermos você já ora e Deus cura. Evangelizar você já evangeliza, pede o dom de discernimento. Porque na palavra, sabe, você discerne pelo discurso. Ninguém pode ser bom e falar palavras más. Ninguém pode ser mau e falar palavras boas. A árvore se conhece pelo fruto. Chegou diante de você para uma entrevista, uma proposta, uma ideia qualquer. Pelo discurso você já mata na unha. Já mata na unha. Aí tem que ter essa intrepidez de Pedro, de dizer: ó, teu coração não é reto diante de Deus, Satanás encheu o seu coração, aqui não tem lugar para você. Porque se você der colher de chá, aí pronto. Qualquer líder que dá colher de chá tem que tomar a chaleira inteira com o cara. Pode ter certeza. Porque enquanto não acabar a chaleira ali e o estoque, ele não vai embora. Ele é oportunista, ele é assim. Sabe, ele faz oferta com o dinheiro do irmão. Ele é assim: irmão, me empresta R$5 para me dar para Jesus. E empresta R$5 para mim também. É assim, irmão. Não tem outra história. É isso mesmo. Quando pensa que não, está devendo para todo mundo e não paga para ninguém. Porque em cada igreja consegue uma cesta básica, em cada igreja consegue uma doação, em cada igreja consegue aí deixar uma ou duas irmãs aí apaixonadas por ele. Por quê? Porque ele deu a oportunidade para ele vir cantar na igreja, ele aproveitou e veio bem galã na igreja, cantou bonito, encantou uma menina, uma jovem, uma viúva, uma separada ou uma divorciada. Aí essa pessoa aí, ele fala: irmãos, aqui tem o meu WhatsApp, minha página do Facebook, entra em contato, pensa que não, você está com um lobo dentro da igreja, deu oportunidade. Não tem ninguém para discernir esse negócio aqui? Ninguém viu? Tem o presidente e tem um corpo de ministérios, irmãos. Tem um presidente, vai ter um presbítero, um evangelista. Alguém tem que enxergar o lobo no meio do rebanho. O Saulo chegou com essa fúria. Aí o termo grego diz que ele era como um terion, uma besta fera, um animal que respirava ameaças. Isso aí é o conceito de Saulo. E realmente a gente não pode mitigar o que aconteceu ali. Em tempos de perseguição, aí perseguição mesmo. Satanás, ele é o dragão que persegue uma mulher grávida. Veja só a cena de covardia que você tem no Apocalipse. É uma imagem, tá? É uma visão. Então, da perspectiva de Deus, qual que é a perseguição? Um dragão com 7 cabeças perseguindo uma mulher grávida. Olha só a covardia. Se um cachorro correndo atrás de uma criança, você acha covardia? Ou se um menino correndo do touro no meio do pasto, você acha uma covardia? Pensa numa mulher grávida correndo de um dragão com 7 cabeças jogando fogo pela boca. Ou com uma cauda que consegue arrastar 1/3 das estrelas do céu. É uma grande covardia. Isso é a perseguição. A perseguição ela é ato contínuo na história da igreja. Tá bem? Aqui no tópico 2 fala perseguição contra a igreja de Cristo. Ó. Contra os seguidores de Jesus. Tá bem? A intolerância religiosa e política contra a igreja atual, Saulo de Tarso e Estevão. Nós não percebemos as sutilezas da perseguição. E por quê? Um pouquinho de história da igreja do Brasil para os irmãos. É porque nós estamos aqui num país que é considerado laico, e a religião ela é de livre expressão de cada um de nós, mas nem sempre foi assim. O Brasil ele foi primeiramente cristão mesmo. Religião oficial do Império Brasil, catolicismo. Então são cristãos católicos. E dessa forma, aqui no Brasil, quando se chegou, já se praticou a primeira intolerância religiosa. Quando os católicos chegaram pelo braço de quem? Chegaram pelo braço dos jesuítas. Quem eram os jesuítas? Os jesuítas eles eram a polícia autorizada do Vaticano. Inácio de Loyola, que foi o criador da ordem dos jesuítas, ele era militar.
E no meio das campanhas militares dele, ele teve lá um impacto de que ele deveria ser um soldado de Cristo. E a mesma gana que ele tinha para ser soldado dos homens, ele quis ser soldado de Cristo. Por isso, Inácio de Loyola montou a Ordem de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, conseguiu um reconhecimento do Papa, justamente na época da Reforma Protestante, em que os protestantes estavam lutando também pelo direito de liberdade religiosa, e nada melhor do que levantar um exército de Cristo contra os hereges. Quem são os hereges? Os protestantes. Por isso, Inácio de Loyola, junto com a Ordem dos Jesuítas, tem autorização do Papa, porque a única autoridade que eles reconhecem é o Papa. E o Papa está acima da Bíblia, de acordo com essa perspectiva da Ordem de Jesus, os jesuítas. São uma classe intelectual, quer dizer que um jesuíta é muito estudado, estuda muito. Eles são uma ordem de cientistas, quer dizer que eles querem desmentir os mitos, eles estudam muito mesmo. Você pode ser um jesuíta ateu, você pode ser um jesuíta que não crê em Deus, você pode ser um jesuíta que o seu Deus é o Papa, você é um jesuíta. Essa aí é a ordem que veio para o Brasil. Aí chega aqui no Brasil, justamente alguns correligionários do Papa com a Ordem de Jesus. Quando chegam aqui, o que eles encontram? Índios, na sua prática animista. Os índios são animistas, é a religião da natureza, do ar, do fogo, da terra, do vento, da madeira. Aí começa aquele negócio do massacre da cultura indígena e a imposição do catecismo católico. A força mesmo, a força. Mas os registros históricos mostram que esses jesuítas, por um lado, eles eram muito religiosos, e do outro lado, meus irmãos, vamos falar um pouquinho do celibato aqui, eles eram muito promíscuos. É simples, você é um jesuíta, fez um voto de castidade para Deus, não vai se casar. Chega numa terra igual ao Brasil, onde as índias estão todas desnudas e ninguém está vendo, o que você vai fazer com isso aí? No meio do mato ou na sua casa? Você é o padre jesuíta. Aí os historiadores vão dizer que as índias entravam nas casas dos colégios jesuítas para se deitar com eles nas redes. Assim nasceram centenas de dezenas de milhares de filhos de jesuítas. O celibato, meus irmãos, celibato para o homem, isso aí Cristo colocou nessa ordem. Ou tem que ter recebido de Deus, ou então por amor ao reino, em símbolo de perfeição, você vai lá e você opta pelo celibato. Porque não é natural, senhores. Não é natural. A natureza não predispôs o homem ao celibato. E ponto. Não é para ser só. Não é bom que o homem esteja só e ponto. Não é para ficar só. Ou recebeu esse dom exclusivamente de Deus, que é um dom dos anjos, que não se casam nem se dão em casamento, não tem impulsos para a sexualidade, ou então viu no próprio corpo uma lei que fala o seguinte: eu não tenho nenhum ensejo hormonal para poder me casar, não tem impulso para mulher. Quer dizer, você tem que lutar contra a natureza se você quiser ser celibatário. Tem que lutar contra a natureza. Por quê? Porque quando o senhor está lá, criancinha, lá, 6, 7, 8 ou 9 anos de idade, você é só birrento com as meninas irritam. Mas quando chegou nos 11, 12 anos, que os hormônios falaram, você não é mais criança, você vai ser um adolescente agora, os hormônios já começam a dizer, ó, aquela menina ali é diferente, aquela menina ali é diferente, e não tem outra. É o cabelo da menina, é a chatice da menina, daqui a pouco os contornos do corpo da menina, os hormônios tirando você da infância e colocando você na puberdade. Você na puberdade, você não sabe o que fazer com tanto hormônio assim. E aí pronto, a natureza está dizendo, você vai ter que se casar. É por essa razão que as meninas na cultura oriental, e até na asiática também, as meninas com 13, 14 anos de idade já são entregues em casamento. Para evitar o quê? Que fique se abrasando. E com os meninos, mesma coisa. Interior do Brasil, interior do mundo. O menino começou a entrar nessa fase aí em que os pelos pubianos estão crescendo. O que o pai faz? O pai pega, leva o menino na casa do meretrício. É aqui, ó, vai virar homem agora. E vira homem assim. Aí depois tem o ditado, né? Segure as suas cabritas porque o meu bode está solto. É a natureza, irmãos. Não tem nada de fantástico nisso. É mundo, desde que mundo é mundo. É assim. Portanto, nós que não somos bichos, né? Levados pelos impulsos, nós somos humanos, a gente vai para o respeito. Respeito a Deus, respeito à família, respeito às mulheres.
respeito a nós mesmos, e pelo respeito a gente vai lá e fala o seguinte: já que não tem como ficar solteiro, vou namorar. Aí escolhe uma moça, ou o amor ele te escolhe, os dois se escolhe uma moça e fala: é com essa que eu vou me casar. E Paulo fala: é melhor você se casar do que se abrasar, porque se você não está casado, o que você está fazendo aí com os impulsos do seu corpo? Está fazendo o que com os seus hormônios? Você está indo para a impureza. O que é a impureza? É a masturbação, faz parte dos pecados de impureza. Vai para a masturbação. Não tem outra alternativa. Até pensei que tinha, mas não tem outra alternativa. Ou você fica com uma mulher ou você se resolve ali na impureza da masturbação. E ponto. E aí a gente sabe que a masturbação você não faz. Ninguém se masturba pensando nas estrelas. Vai um pouquinho mais longe do que as estrelas. E aí pronto, por isso Paulo fala: vai ficar se abrasando até quando? Quer ser crente, quer servir ao Senhor, mas quer ficar santo. Então você vai casar, porque o casamento faz parte da instituição de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe assista. Ó, lhe assista, irmãos, tá? É assistente. E aí quando vem um patrimônio. Deus não pegou um pedaço de pau ali na natureza e trouxe Eva melhorada. Não. Pegou um pedaço de Adão, melhorou o pedaço de Adão, porque de costela para mulher tem muita diferença. Concorda? Bastante diferença. Essa aqui é uma costela, essa aqui é uma mulher. Opa, prefiro a mulher. Costela. Transformou aqui, melhorou muito e trouxe para Adão. Quer dizer, a mulher é o melhor do homem. A palavra mulher significa isso, é o melhor do homem. Então você vai lá, casa-se e une-se a sua esposa e serão dois, uma pessoa só. Vai viver, vai cuidar um do outro. Ah, mas eu gostaria de cuidar das coisas do Senhor. O solteiro cuida das coisas do Senhor. E o casado cuida das coisas do mundo. Olha que consciência que Paulo tem. Você cuida da coisa do mundo, irmão. Por quê? Você tem que agradar a sua esposa. Você não é mais solteiro, você não é mais só do Senhor, é do Senhor e da sua esposa. Então, em que há de agradar a sua esposa? É 2 para 1. 2 para 1. Por isso, quando a gente pensar na questão da castidade, né, do homem de Deus, casto, né? Estou solteiro, vou ficar solteiro, os irmãos estiverem aconselhando os nossos jovens aí, os departamentos, né? Pastor, eu estou pensando em não casar, não sei o quê. Aí você vai pensar na seguinte questão: tem vocação de Deus diretamente? Não, não tem. Você tem a opção de não casar, quer dizer, suportar esse negócio? Não sei, acho que não. Por quê? O que se mostrou através do movimento monástico no mundo é que o homossexualismo tomou conta. 60 marmanjão vivendo num lugar só, sem mulher nenhuma, durante 6 meses, é igual os marinheiros no mar. Um se resolve com o outro. Por isso que em muitas comunidades o homossexualismo é natural. Um monte de comunidades no mundo, o homossexualismo é justificado. Por quê? O marinheiro não tem ninguém, vai para o mar, fica 6 meses no mar, só depois de 6 meses que põe o pé na terra, aí não dá outra. É homem com homem. E as mulheres que não têm os seus maridos em casa, vivem em confrarias também de mulheres, mulher com mulher. Lesbianismo de um lado e homossexualismo do outro lado. Quer dizer, o que é mais natural? O homem se casar ou o homem ficar sem se casar? O que é mais natural? O que é mais comum? Por isso que Paulo fala: não vamos nos abrasar, não. Ah, mas eu quero buscar o extremo da santidade. Quer buscar o extremo da santidade como? Eu resolvi fazer o jejum aí de 2 semanas buscando ao Senhor em oração. Aí Paulo fala: 2 semanas? Você quer que Satanás te tente, rapaz, pela sua incontinência? Não, é que eu tenho que buscar a Deus. Então tem meia hora de oração em cada culto aqui. Você busca a Deus aqui, meia hora antes. Ou então antes de dormir, você para 15 minutos e busca a Deus. E torne a juntar-se de novo, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. É isso. Por isso que pensar em Paulo celibatário é algo assim, fora da curva. Não é para todo mundo. Esses jesuítas que eu falei para vocês aqui, eles faziam esse voto de celibato para se consagrar somente a Deus. Quando chegou aqui, mulher para tudo quanto é lado, fizeram um monte de filho mestiço, como que é? Bastardo, não legítimo, e não assumiram as suas famílias e continuaram aí fazendo a prática da evangelização. E perseguiram tanto os índios quanto perseguiam os protestantes que chegaram aqui. Qualquer protestante que chegasse aqui naquele tempo, os jesuítas aí identificavam, colocavam todos os católicos contra os protestantes e tratando os protestantes com muito rigor, matando inclusive. Padre José de Anchieta matou os missionários que chegaram aqui, missionários calvinistas que chegaram aqui. A Holanda
ela invadiu o norte do Brasil, em Pernambuco. A Holanda conseguiu trazer o calvinismo para o Brasil e conseguiu trazer também o Evangelho e celebrar a primeira Santa Ceia. Mas aí o Império Brasileiro, que era católico, levantou as armas, lutou contra os holandeses, expulsou os holandeses, matou tudo quanto era os protestantes e acabou com a colonização protestante aqui. Demorou muito tempo, entre 1500 e 1822, aí demorou muito tempo, que foi em 1822 que foi escrito um título de tolerância religiosa para a religião protestante no Brasil, 1822. Dom Pedro abriu os portos do Brasil. Como a Inglaterra já era protestante e a Inglaterra é que escoltou a corte portuguesa para o Brasil, foi a Inglaterra que trouxe a corte de Dom João VI para o Brasil. A Inglaterra já era protestante, era anglicana. Napoleão estava invadindo a Europa. O que a gente faz? Faz o seguinte, a gente leva você para o Brasil, chegando lá você assina a lei de tolerância religiosa, porque o Brasil tem que abrir as portas. Aí com isso começou a chegar aqui alemães da igreja luterana, anglicanos da igreja anglicana, metodistas da igreja anglicana também, os batistas chegaram aqui, os congregacionais, a partir de 1822. Mas quando chegou, era aquele negócio, o catolicismo falou, bom, o imperador está abrindo as portas para os hereges chegarem aqui no Brasil. E por isso os jesuítas começaram a lutar contra Dom Pedro I. E o Dom Pedro, que era imperador, falou o seguinte, então vamos expulsar os jesuítas. E expulsou os jesuítas do Brasil por isso, porque eles causavam muito problema. Eles não reconheciam que Dom Pedro tinha autoridade. Eles não reconheciam. A autoridade tinha o Papa. Quando a gente vai falar de perseguição da igreja, esse assunto é seríssimo porque ele vem por veias políticas. Toda perseguição da igreja tem um caráter político. Toda. Sejam políticas internas, daqueles que estão a serviço de Satanás, seja política do Estado. Todas. Essa de Jerusalém tem conotação política? Sim. Quem que é o Sinédrio? É o Tribunal de Justiça. Quem são as sinagogas? São extensões do Templo de Jerusalém. Qual a jurisdição do Templo de Jerusalém? Todas as sinagogas estão sob a jurisdição da sinagoga do Sinédrio. Todas estão. Paulo tem autorização para entrar em qualquer sinagoga. É política? Sim. Por que é política? Porque tem a assinatura de um chefe da religião. Então a gente já sabe que toda perseguição começa com um decreto político, uma ordem política, um saneamento político, toda ela. O Senhor Jesus ele foi perseguido por quem? Pelos políticos de Jerusalém. Ele foi morto por quem? Pela política de Roma. Então a política ela tem esse negócio pernicioso em que Satanás ele usa a força política para poder perseguir a igreja mesmo. Perseguir mesmo. Aí não para mais. Não para mais, porque uma vez que ele consegue esse efeito dominó, vai encontrar aqueles crentes que são linha de frente, Estevão, e vai encontrar aquele Nicodemos que é mais estratégia. Na perseguição que a igreja sofreu no Império Romano, muitos cristãos abdicaram da fé. Por quê? Porque senão era morto ele, a família dele todinha, as propriedades eram confiscadas e o nome da família era arriscado do mapa. Essa era a ordem dos imperadores romanos. Como que eu sei que você não está negando Cristo? A estátua do imperador, junto com os deuses de Roma, aí o cristão ia lá em praça pública, diante das testemunhas, e ele renegava mesmo o nome de Cristo, e falava que César era o Quírios. Cristo não era o Quírios, Senhor. César era o Senhor. Aí a autoridade que estava ali via essa pronúncia do cristão, escrevia no papel, tá bem? E dava para ele a autorização, sabe? O passe da vacina. Como que é o nome do documento aí? Certificado da vacina, que a gente vai ter que apresentar aí para poder entrar nos lugares. Os senhores têm dúvida de que daqui a pouco o Estado vai falar que a gente não pode receber ninguém que não tenha aqui a carteirinha de vacinação? Que vai ter um agente do Estado aqui para ter certeza que a igreja está exigindo a apresentação da carteirinha de vacinação para que você e eu adentre nesse ambiente aqui que não é deles. Não vai demorar, irmãos. Isso aqui na Europa está acontecendo, na Itália, na Espanha está acontecendo, na França está acontecendo. Ambiente considerado público, já dou a palavra para o senhor. Ambiente considerado público com aglomeração de pessoas que está sob a bandeira do Estado, esse ambiente vai ter que ser exigente o passaporte da vacinação.
Estou entrando, estou eu e minha esposa aqui. O agente público está ali. E o nosso irmão, diácono, diaconisa, irmão, o senhor tomou a vacina? Primeira dose, segunda dose? Dose de reforço? O senhor tomou? Não, irmão, não tomei porque eu já peguei Covid e já me sarei. Eu estou com 1000 anticorpos aqui, melhor do que a vacina. Então o senhor não vai participar do culto. Não, mas eu tenho que entrar, eu tenho um direito. Não, eu não vou poder entrar porque tem aquele agente do Estado ali. E se eu deixar você entrar, baixa a polícia aqui e leva o pastor, você e eu para a delegacia e o senhor vai responder um processo civil. Você ganha quanto por mês? Ah, 3 mil reais. Quanto que é a multa? 5 mil. Você quer? Não. Quer cultuar a Deus? Aí vai ter o esvaziamento das igrejas. Entenderam? Você vai ter que escolher. Ou cultua a Deus aqui com o seu passaporte normalzinho, que não estou falando que é errado ter a vacinação. Estou falando dessa imposição do Estado, esse jeito do Estado. Porque é isso que acontecia lá em Roma. Escuta, você já adorou o imperador? Não, não adorei o imperador não. Então vem você aqui, a sua família aqui, que vão matar você. Com o que eu tenho que fazer? Adoro o poste, te dou o documento. Quando chegarem aqui perguntar se você adorou ou não, toque o documento. Tinha que ter a assinatura do procurador romano dizendo que ofereceu grinaldas aos touros de Roma, sacrifícios aos deuses de Roma, senão perdia a propriedade. Ah, meu filho está chorando no berço, não tem problema não, vai virar comida de leão. E virava mesmo. Vai virar tocha humana, e virava mesmo. E alguns eram tão horríveis na execução da ordem que entravam nas casas e estupravam a esposa do irmão na frente do irmão. Por quê? Porque é herege. É herege, não tem que ter complacência. Você irmão quer perguntar? Vou falar alguma coisa? Não, eu vou perguntar do senhor. O tópico número 3 aqui fala de quando o sistema se volta contra a igreja. Como que era a perseguição contra os primeiros discípulos, a perseguição, tortura e método de perseguição aos pentecostais. Então, quando o sistema se volta contra a igreja, aí chega aquela hora da profissão da fé, meus irmãos. Profissão da fé, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. O sistema é o sistema. Então, eu dou aula na rede pública de ensino. Aí comecei a perceber que ali dentro estão acontecendo movimentos que são movimentos sociais, pela liberdade, liberdade deles, não liberdade de todos, liberdade deles, que estão no sistema. E está chegando o momento em que eu tenho que me posicionar. Então já comecei a me posicionar com o meu diretor, comecei a me posicionar com os meus amigos, colegas de classe e com os meus alunos também. Posicionamento bem claro. Você tem que começar a firmar o pé hoje de quem você é e o que você quer. Hoje, você não pode deixar adiar esse negócio para quando chegar a grande perseguição. Já começa a estabelecer agora quem você é e para onde você vai. João Bonilla. João Bonilla, na história da igreja da Inglaterra, ele foi perseguido. E por quê? Porque ele queria pregar o evangelho extemporaneamente. Isso aqui é a história de João Bonilla. Ele escreveu o livro O Peregrino. Ele pegava a Bíblia dele e começava a anunciar o evangelho para a congregação dele. E era um evangelho muito libertador das amarras do mundo. Muito libertador, muito simples, muito direto, mas as autoridades da Inglaterra se incomodaram. Sempre tem alguém que vai se incomodar porque você não obedece tudo que tem que obedecer. Sempre vai ter. Aí não deu outra, pegaram o João Bonilla e jogaram na prisão. Deixaram ele na temporada, sem esposa, sem filhos, sem igreja e sem visita para nada. Esqueceram o João Bonilla lá, no fundo do calabouço. Aí foi onde a imaginação dele voou longe. Onde ele escreveu a obra O Peregrino, um clássico da literatura cristã. Foi levado para ser julgado e sentenciado e foi oferecido para ele uma liberdade condicional em que ele não deveria mais pregar o evangelho. Ele estava proibido de pregar o evangelho. Não é assim, para de pregar o que você estava pregando, prega o que a gente está te ensinando. Não, você não vai ser mais pregador. Você não vai ser mais pregador. Você não vai mais influenciar ninguém. Você vai ser o pai de família, tomando conta dos seus filhos e ponto. Se a gente vê você pregando para 2 pessoas ali, você volta para o calabouço. E o detalhe, meus irmãos, é que os calabouços da Inglaterra não é esse paraíso que tem aqui nos presídios de segurança máxima de São Paulo ou do Brasil. O cara celebra quando ele está indo para a cadeia. Celebra, ele manda recado para a irmandade toda que ele está preso e está passando bem. É o que ele fala para a família. Estou passando bem, manda uma TV para mim, traz um celular para mim aqui, ó, traz bolo e carne, churrascada e futebol. É isso que é os 5, 6, 10 anos de prisão aqui. Chega lá, se enturma, tem proteção, paga o pedágio e ele paga a cadeia dele. É assim que é. A prisão da Inglaterra não era assim não. Os caras colocavam ele num calabouço. O calabouço ele fica abaixo do nível do chão.
ele é úmido, muito úmido, muita infiltração de água. Então é muito frio. A Inglaterra é um país gelado, bem, muito frio. Essa é a cadeia de João Bonilla, onde ele passou 16 anos. 16 anos, sem família, sem igreja, sem nada. Aí ele foi levado nessa tortura lá, nessa cadeia gelada, pegando todo tipo de doença, a saúde dele foi se debilitando. Aí as autoridades falaram o seguinte: amanhã você está livre. Tá aqui, ó, é só pôr você na rua. Amanhã. Mas o seu comprometimento é que nós nunca vamos ver você pregando. Aí ele disse: senhores, pelo menos se é poesia ou se é verdade, vocês vão julgar. Mas ele disse: senhores, me coloquem na rua hoje, amanhã eu estarei na praça pregando o evangelho. É só você pensar: conforto ou calabouço? No dia seguinte você está com a sua esposa e filhos, ou então na cadeia bofando. Não tem, se essa é a sua decisão, não vamos correr o risco. Jogou João Bonilla lá junto com um monte de outros quakers, tá? Os quakers, eles também